Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui enigmático sobre as profundezas oceânicas. Quem não tem curiosidade para saber o que acontece no fundo do mar? E para esse bate-papo misterioso e cheio de segredos, eu convidei aqui o professor de física Reinaldo de Souza, que é o Naldo, professor Naldo, e também o professor de biologia Francisco Guilherme Uguima. Professor Naldo, seja muito bem-vindo. Oi, boa noite, Silvinha. É um prazer estar com você. Como sempre, Prazer. muito legal estar aqui. É muito bom esse papo. Tudo bem, professor Guima? Boa noite, Silvia. Boa noite, Naldo. O assunto é bem legal. O assunto gera muitas perguntas. Porque assim, porque pelo menos para mim pode ser que não seja para as pessoas que estão acompanhando a gente, mas por que que o fundo do mar é tão fascinante? Às vezes a sensação que eu tenho, né, com as notícias que a gente tem sempre, a conquista do espaço, o Elon Musk mandando espaçonave lá para o espaço, explode, não explode, mas a gente acompanha o tempo todo. E o fundo do mar, daqui a pouco a gente fala sobre isso, de vez em quando a gente presta atenção, mas é mais misterioso. Por que o fundo do mar é tão fascinante? Hum, Quem começa? eu começo. Então Eu vamos acho lá. que é fascinante porque é mais difícil ser atingido, não é? É mais difícil. A tecnologia para descer ao fundo do mar, ela é, ela é bem, ela tem que ser muito avançada. Quando a gente fala em fundo do mar, não estamos falando aí em 200, 300 metros de profundidade, que é aproximadamente onde os submarinos, né, trafegam, né? Até um pouco mais, mas por aí. Nós estamos falando aí em 3.000 metros de profundidade. Houve um recorde há pouco tempo, não é? A China conseguiu enviar aproximadamente a 8.500 metros. É algo muito difícil. Os materiais utilizados para esse tipo de exploração são materiais que são extremamente fortes, né, resistentes, não é algo muito simples. Então, eu acho que o fundo do mar carece de exploração por causa disso, mas a nossa necessidade de conhecer o fundo do mar é absurdo, né? A gente quer, é isso que é o problema, a gente quer ver o fundo do mar. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse negócio de tentar ver o fundo do mar, né, Guimar? Muito Sim, bem, acho que Gui. o Naldo falou uma coisa importante, que é a tecnologia, né? Descer ao fundo do mar é muito difícil, né, tecnologicamente, mas a fala da Silvia aqui, eu fiquei pensando, da onde vem talvez essa nossa curiosidade, talvez a gente possa remontar também a, a mitologia grega, do Kraken, né, quanto, né, até a própria Poseidon, né, o quanto desde a mitologia já existia essa ideia de que alguma coisa existe no fundo do mar, né, passando por Júlio Verne, né, as 20 mil léguas submarinas, ou a gente que viu Jacques Cousteau, né, os programas do Jacques Cousteau e ficava maravilhado com toda a parte. Então, acho que isso, né, vem trazendo ao longo dos anos, dos séculos, das décadas, essa nossa curiosidade, né, a respeito do fundo do mar. E, professor Naldo, realmente essa curiosidade, ela intriga os cientistas? Quais são os principais enigmas, os principais mistérios que realmente intrigam os cientistas, que eles estão pesquisando aí? Então, eu acredito o seguinte: quando você não vê, quando o ser humano não vê, ele começa a criar. A imaginação é fértil do ser humano, né? Ele começa a imaginar coisas. Então, nós não vemos no fundo do mar, não é? A gente, se você pegar, por exemplo, os filmes antigos, aí antes de a gente começar a conversar, eu estava pensando num filme antigo, numa série antiga chamada Viagem ao Fundo do Mar. E o submarino em questão era o Civil, se eu não me engano, Civil, acho que era isso. Ele tinha janela, vidro, ele tinha um para-brisa, né? Isso é inviável, né? No fundo do mar a partir de uma certa profundidade. Então, o que nós, na verdade, queremos explorar no fundo do mar? Claro, a maior parte da superfície da Terra é coberta por água. Então, tem uma vasta, né, quantidade de minerais possíveis que a gente pode explorar. Né? Nós temos a questão da exploração. O pré-sal é um exemplo disso. Né? Nós vamos explorar o quê? Petróleo a uma grande profundidade.
Então, há a exploração mineral, que é uma área muito grande sob a água, não é? Praticamente todo o planeta tem mais água do que terra, né? Emersa. Então, eu vejo por aí. Eu acho que é uma questão de exploração, né? Minério, encontrar outros seres, né, que se adaptem a essa pressão, e a tecnologia, o uso desse conhecimento, desses seres que estão mais profundos, pode nos ajudar aqui na superfície. Não é? Existe já uma série de tecnologias sendo desenvolvidas de forma a que você possa, por exemplo, eu estava falando até com o Guima antes da gente começar, tecnologias que envolvem o respirar na água, não é? Uma membrana de transporte ativo de oxigênio e CO2. É claro, ainda não está funcional, não é? Mas eu imagino, e que vai poder ser utilizado, inclusive, para problemas, né, pulmonares, como a gente teve aí da Covid. Não é? Então, a exploração, eu acho que é o cerne da questão. O ser humano quer explorar os minérios, ele quer explorar a região mais profunda. E também observar a presença de vida, porque é um ambiente totalmente hostil, né, Guima? É um ambiente totalmente hostil, pouco oxigênio, pouca luminosidade, pouca luz, não é? Muita pressão, não é? Então, quer dizer, o ser que vive lá nos interessa. É um ser adaptado a um extremo. E você pode levar isso avante. Será que esse tipo de ser que se adaptou a essas profundezas não é o mesmo tipo de ser que a gente pode eventualmente encontrar em outros lugares? Não é? Afinal de contas, nós temos aí luas congeladas com água dentro. Pode haver um parâmetro, pode haver uma ligação. Eu acho isso. Você sabe, quando você brinca, antes de passar para o Guima, quando você brinca, no Viagem ao Fundo do Mar, tinha janelas completamente inviáveis. Olha, eu vou dizer, quando eu vi o Jetson também, né? Porque eu assisti os Jetsons, eu sou já, a gente achava que aquilo não ia existir também, e hoje já acompanhei há pouco tempo aí uma notícia de que São Paulo já está programado para ter os drones. Os drones, os carros voadores, enfim, tudo é possível, a gente vai chegar lá. Mas só para complementar essa resposta, professor Guima, já existe um grande avanço, né? Claro que a gente tem esse mistério, o ser humano, ele é feito disso, né? Dessa essência de explorar, né? O que já foi descoberto até agora? Quais são as descobertas mais impactantes que os cientistas já conseguiram concretizar em relação ao fundo do mar? Acho que essa coisa da biodiversidade mesmo, né? Encontrar formas de vida que consigam se adaptar nas condições que o professor Naldo citou. Abaixo de 1.000 metros, você já não tem luz, não tem mais luz, então os organismos têm que sobreviver na falta de luz, né? Os organismos ali têm que sobreviver numa temperatura muito baixa, né? Abaixo de 200 metros, a temperatura da água já chega a 4 graus. Né, fora a pressão atmosférica. Então, durante, né, a exploração das profundezas oceânicas, a cada, digamos, metro abaixo que você descia e encontrava uma forma de vida, é surpreendente, né, que um organismo consiga sobreviver a 3.000, 4.000, 5.000 metros de profundidade, né, onde a pressão que a água exerce é gigantesca. Então, para nós biólogos, né, é uma comemoração. Nossa, encontramos um ser vivo diferente que se adapte naquele lugar. E olha só, ele funciona desse jeito, funciona daquele jeito. Então, para a biologia, é muito bacana, é muito legal entender ou procurar entender essa enorme biodiversidade que a gente não conhece, né? Quantas vezes eu já li a respeito de, olha, imaginava-se que essa espécie estava extinta há, sei lá, 100 milhões de anos. E, de repente, numa exploração mais profunda, encontrou-se essa espécie de novo. Olha, essa espécie ela não se extinguiu, a gente só que nossa capacidade à época não respondia, né, o questionamento se essa espécie ainda existia ou era uma espécie fóssil, né? Fora a grande biodiversidade microbiológica, que pouquíssimo se conhece, né, porque você já chegar lá embaixo já é difícil, colher,
né, material para você estudar na superfície já é difícil, né? E quando a gente fala, então, de micro-organismos, se torna ainda mais complicado, né? Muitas vezes, organismos muito adaptados a uma condição muito extrema, é difícil de você estudá-lo no laboratório, aqui em cima, né, na superfície, porque as condições são completamente outras, né? Então, um organismo que está adaptado a uma temperatura, uma pressão, às vezes não dá para imitar isso no laboratório, né? Então, isso acaba causando, né, o grande questionamento, né, como funciona, essa grande curiosidade da biologia entender os organismos. Esse que eu até comentei aqui, né, que a gente está mais acostumado a ver os foguetes subindo, acompanhar. E quando acontece alguma coisa dentro do mar, chama atenção. Não dá para a gente falar aqui nesse nosso encontro sem citar o que aconteceu com o Ocean Gate, aquele submarino, né? A gente vai falar sobre isso, com pessoas excêntricas querendo chegar até os destroços não, os restos, né? Porque está tudo intacto lá do Titanic, e tudo que foi encontrado, os micro-organismos adaptados, que é o que a gente vai falar. Essa viagem já foi feita várias vezes, quer dizer, aconteceu agora um momento trágico. E o que a gente pode falar sobre isso, professor Naldo? Podemos começar explicando, aqui está até aqui, submersível e submarino. Eu achei que fosse tudo submarino, professor. Vamos falar um pouquinho disso. São diferentes, né, Silvia? São bem diferentes. Primeira coisa importante é que esse turismo subaquático já existe. Se você for ao Caribe, né? por exemplo, na própria China já tem, não é? Então, inclusive submarinos para 50 pessoas. Mas, claro, eles não passam de 33 metros de profundidade, o que já é muito legal. O que é muito legal você entrar no submarino e com 50 pessoas, né? E ver tal. E de fato é tudo transparente, etc. O problema são os extremos, né? O problema são os extremos quando você quer chegar à profundidade do Titanic. Eu creio o seguinte: as pessoas precisam entender que a cada 1 metro, a cada 10 metros que você desce na água, a pressão sobre o seu corpo aumenta aproximadamente de 1 atmosfera. Não importa, muita gente confunde isso, né? A pessoa acha que a vastidão, por exemplo, do oceano, não é fator de aumento de pressão quando você mergulha. Não importa a vastidão, não é? Importa a coluna de água que você tem em cima de você. Então, a cada 10 metros, a pressão aumenta de 1 atmosfera. 1 atmosfera é a pressão que a gente sofre do ar ao nível do mar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu acho que é interessante. Quando você... Acho que todo mundo já viu isso, né? Aquela pessoa querendo fugir do inimigo, entrando na água e com um canudinho, respirando, né? Fica aquele canudinho lá, então a pessoa fica respirando. Então, olha só. A diferença de pressão que você suporta para respirar é cerca de 1/10, não é, da pressão atmosférica. Então, se a diferença da pressão interna e externa for maior que 1/10 da pressão atmosférica, você não consegue respirar. Porque se a pressão for maior do que a pressão interna, obviamente não tem como inflar, né, os pulmões. Então, o que acontece? Com um canudinho, você pode, no máximo, respirar até 1 metro de profundidade, que é 1/10, né, de 10 metros de profundidade, que é a pressão de uma atmosfera. Então, daí começa a questão da tecnologia envolvida para descer, não é? E o submersível, né, esse elemento onde houve o acidente, é interessante porque ele é pequeno, ele é restrito, ele não tem um movimento como o submarino. O submarino é um navio que pode trafegar de um local para o outro. O submersível não, você leva ele até o local, solta. Ele é mais como um elevador do que um submarino. Ele tem contrapeso, solta, ele começa a afundar, ele tem, assim, uma certa mobilidade. Muita gente não sabe disso, o submersível é fechado por fora. Não dá para você abrir ele por dentro. Nossa, eu fiquei tão impressionada com isso. Porque o Titã, por exemplo, suponha que ele tivesse, por algum motivo, ficado preso, por algum motivo, tá? E aí ele solta os lastros, ele sobe. Ainda que ele subisse,
ele precisaria ser encontrado para alguém fora abrir. É diferente do submarino. Submarino não. Você sobe, você tem a escotilha, você abre, não é? Sai ou entra. É totalmente diferente, não é? Ele não tem a capacidade de movimento do submarino. Ele não tem, por exemplo, a capacidade de guiar como o submarino tem, né? O submersível ele depende do navio que está lá em cima, mandando informações para ele para saber para onde ele vai. O submarino não. O submarino ele tem um sistema que não é visual, como como o pessoal pensa, né? Porque você não consegue enxergar, né? Você está dentro do submarino, você não enxerga nada, obviamente. Então, você trafega por emissão de ondas sonoras, que a gente chama de ultrassom, vai, bate, volta, você tem um mapeamento do lugar que você está. Não é uma coisa simples, né? Você tem um mapeamento, você vai... como um morcego, por exemplo, ele emite ondas, reflete, e ele tem uma noção de obstáculos por essas ondas que refletem. O submarino é a mesma coisa. Só que o submarino totalmente autônomo, totalmente autônomo. Agora, o submersível não, ele depende bastante de quem está em cima. No caso do Titã, não havia o cabo umbilical, né? Ele soltou, vai sendo localizado pelo navio que está em cima, eles vão indo, né? E chegam ao local, né? Mas eu, sinceramente, não entraria, não. Nossa, me deu tão nervoso quando eu soube que isso abria. Eu tenho claustrofobia, jamais iria num negócio desse. Eu fui nas 20 mil léguas submarinas na Disney, passei mal, então você imagina o que eu ia... Quem já foi na Disneylandia, na Disney, já sabe o que é isso. Sim. Não, Deus me livre. O professor Guima, o professor Naldo falou bem, né? Faz tempo que essas expedições turísticas, até como curiosidade, já não estamos falando nem da exploração que já acontece pelos cientistas, existe algum impacto, né? A gente percebe quando vê as imagens lá do Titanic, que a natureza ela começa, os seres, os bioorganismos, os micro-organismos, sei lá, eles começam a se adaptar àquela monstruosidade que é aquele navio lá dentro, essas expedições de turismo, tudo isso pode causar impacto ambiental no fundo do mar? Se é que a gente pode falar, né? Porque ninguém chega lá no fundo, não sei. A questão é o quão profundo, né? A própria viagem em si talvez não causasse um impacto tão grande, porque não são muitos os casos, pela questão de preço, pela questão de tecnologia, né? E ainda mais em grandes profundidades, né? É muito raro você ter esse tipo digamos, de turismo frequente. Agora, em mares um pouco mais rasos, né? Ou mesmo expedições que sejam do próprio ser humano, né? Que não precisa de um submarino, um submersível ou qualquer outra coisa, aí você tem um impacto muito grande, principalmente em corais. O coral ele é muito sensível, né? Então, o mergulho, né, esportivo pode ser algo que, se não bem controlado, pode levar a um certo impacto na questão da sobrevivência dos organismos ali, né? Mas eu não vejo essa questão da exploração de profundezas como algo que cause um impacto assim, muito grande pela sua raridade. Então, não acho que seria uma questão nesse assunto, mas em questão de pouca profundidade, isso sim, isso nós já sabemos. Mas só continuando com você, professor Guima, essas explorações, de alguma forma, já trouxeram muitos benefícios, né? Você mesmo falou que muitos peixes ou vegetação que achou que não tivesse, aí eles trazem amostra, então isso tudo é importante, né? Sim, do ponto de vista de ciência básica, é importante. A gente conhece novas espécies, né? Aprende como a natureza se vira, né? Como a vida encontra um jeito. Eu gosto dessa frase, né? A vida sempre encontra um jeito. Já peguei para mim. A vida em qualquer local, né? A vida sempre encontra um jeito. Verdade. E muitas vezes até o nosso entendimento de surgimento de vida pode estar relacionado às profundezas. A gente tem encontrado bactérias que têm um metabolismo muito diferente. Alguns autores já começam a sugerir que, provavelmente, né, no ponto de vista biológico, o início da vida no planeta pode ter sido baseado nessas bactérias que a gente encontra.
Do ponto de vista, então, do conhecimento científico, é indescritível. Né? Isso é muito enriquecedor. Né? Essa ideia de conhecimento da vida mesmo. A gente já fala sobre isso. Agora, eu queria saber do professor Naldo quais são, então, os principais desafios físicos. A gente está fazendo um contraponto bacana aqui entre física e biologia. Quais são os principais desafios físicos envolvidos nessa exploração do fundo do mar? E como, né, os cientistas estão lidando com esses desafios, principalmente em projetar, né? O que aconteceu de errado, projeta em outro, e assim sucessivamente, professor? Então, eu acho interessante que você fala, a gente já falou bastante sobre exploração do espaço, não é? Você vê, foguetes, por exemplo, vamos falar do Elon Musk para variar, né? Eu admiro, porque explode, vamos lá, vamos tentar de Mas novo. isso tem que ser feito, percebe? Quer Sim, dizer, cada sim. vez que ele lança um foguete, porque é uma tecnologia de limite, o material usado tem que ser muito forte, né? Tudo tem que ser pensado, como um avião. Não vamos deixar o avião de lado, porque voar hoje só é seguro porque um monte de avião já teve pane, já teve problema. Não é? O foguete é lançado N vezes. Não é? Submarinos, a gente tem submarinos praticamente sendo usados desde a Primeira Guerra Mundial. Né? Quer dizer, que foi um uso primeiro militar, porque, como eu falei, né, não dá para você ter contato com o submarino. Você não tem como. Não é? Ele está bem camuflado pelas águas. Isso é toda uma tecnologia para tentar desvendar onde ele está. Eu gasto bilhões de dólares para tentar localizar submarinos. É incrível. Inclusive, isso. Havia um avião, não é, utilizado para tentar detectar ruídos, né, do Titã, por exemplo. Então, é muito difícil. Então, o que acontece? Qual a tecnologia envolvida? O que é necessário? É necessário um equipamento, um material que seja altamente rígido, altamente resistente, que não tenha rachaduras microscópicas, que o que deve ter acontecido com o Titã, não é? Tem que ser um material muito rígido. Até certa profundidade você consegue, né? Os materiais que nós temos hoje são suficientes. No caso do Titã, eles tentaram uma nova abordagem, né? Eles usaram, inclusive, uma fibra de carbono, não é? Com aço especial, etc. Então, e agora a gente sabe que pode ser que não tenha dado certo. Nós vamos ter que averiguar, inclusive, o que aconteceu com o Titã para os cientistas, obviamente, os engenheiros, para saber qual é a próxima, né? O próximo passo para conseguir explorar tão fundo, não é? Para realmente explorar, porque descer e averiguar, tirar fotos, tudo bem, mas a questão é o explorar, é o ato de trabalhar no fundo. Isso realmente é difícil. Então, tentativa e erro, materiais mais fortes, né? E mais leves também, não é? Uhum. E eu acho que evitar janelas nesses equipamentos, porque eu acho que não vai funcionar a janela, não. Entendeu? Eu acho que aí que está o da pressão, calcanhar né? de Aquiles. Eu acho que foi aí o calcanhar de Aquiles da brincadeira. Não é? Perigoso. E que a gente sabe... Bom, é o que a gente está falando, né? São erros e acertos, e assim caminha a humanidade. Desde que a gente se conhece, né? Sabe e estuda, a gente sabe que sempre foi assim. Agora, professor Guima, é importante, então, a gente colocar aqui para as pessoas... eu citei, né, em relação à imagem que a gente tem, nós estamos especificamente falando do Titanic, que chamou muita atenção, e como tudo se adaptou àquela invasão, né, do navio. Então, quais são as principais adaptações biológicas fascinantes que se tem notícia, né, encontrada em organismos marinhos que habitam as profundezas? E aí, falando um pouquinho mais profundamente em relação a essa contribuição para a biomedicina. O que nós aprendemos, né, com relação a esses, principalmente peixes, que conseguem sobreviver a 3, 4, 5 mil metros de profundidade, é que eles apresentam um corpo um pouco diferente, né? Para quem tiver curiosidade, é só colocar no Google peixes abissais, para dar uma olhada, né, nesses peixes. O quê? Abissais. Abissais. Abissais, né?
E você vê que o formato do corpo é diferente, né? Eles apresentam geralmente uma boca enorme, uns dentes grandões, que é porque lá embaixo, se perder comida, você não sabe quando você vai achar outra, né? Então eles têm todo um aparelho de morder muito forte, muito poderoso, porque se ele encontrar uma presa, ele tem que conseguir. Falei, é muito raro, né, os organismos que vivem lá embaixo. Então, para um organismo desse perder uma presa, é um custo importante, né? Muitas vezes eles apresentam a capacidade de gerar luz, né, o que nós chamamos na biologia de bioluminescência. É muito parecido com o que o vagalume faz. Como eles estão muito profundos e não têm luz, eles têm essa capacidade de gerar luz através de uma reação química, ele pode atrair presas, né, e também encontrar próximos para a questão de acasalamento, né? E para suportar a pressão, a gente percebe que esses peixes são mais gelatinosos, né? Ele não tem um corpo tão rígido, é um corpo mais gelatinoso, onde o esqueleto é mais simples. O esqueleto é mais, digamos, menos resistente ou menos duro como o nosso, porque a pressão é muito intensa, né? Uma estrutura muito dura para uma pressão muito forte, você poderia quebrar esse esqueleto, que não seria vantajoso. Então, o corpo dele, a musculatura é mais molenga, né? Ela é mais gelatinosa, o que permite essa sobrevivência. Além de serem animais pequenos, né? Porque animal pequeno consome menos oxigênio num ambiente muito profundo, que já tem pouco oxigênio. Então, você não vai encontrar grandes organismos, ou aquelas, né, ideias daqueles polvos gigantes, né, da mitologia, não. Você não vai encontrar esses organismos, não. Quem assistiu o filme do Nemo, é sempre bom citar, porque aparece nesse filme um peixão, né? Quem lembra? Geralmente no final, né? Ele tem uns dentões, ele tem uma lanterninha. Então, para a garotada, né? O pessoal que está assistindo a gente aqui, se lembrar do filme do Nemo, já tem uma imagem do que é um peixe abissal. E com certeza, né, só isso que você falou, essas características já devem estar inspirando os cientistas a imitarem, né, como esses peixes fazem para sobreviver lá embaixo, o que eles têm que fazer de característica para conseguir chegar a essa exploração. Bom, infelizmente, né, estou vendo aqui, a gente tem pouco tempo só para despedir vocês, e cada um fala um pouquinho da perspectiva, o que espera a perspectiva de exploração e pesquisa no fundo do mar nos próximos anos. Professor Naldo, vamos lá. Olha, vai ter um crescimento absurdo, isso nós temos certeza, porque a exploração do fundo do mar é necessária, isso eu não tenho dúvida. A tecnologia vai desenvolver submersíveis que possam chegar mais fundo, e eu acredito piamente que não tão fundo como está o Titanic, né, mas em regiões menos profundas, cerca de 300 metros abaixo do nível do mar, a gente consiga já produzir o que eu chamo de fazendas subaquáticas. Eu acho que isso é uma tendência, não é? Mas o cuidado que nós temos que ter, obviamente, não é, com o aspecto de conservação do mar, não é? Principalmente na região aí de corais, né? Então, nós temos que pensar nisso, porque, de fato, pode nos causar problemas. Mas a tecnologia vai nos ajudar muito em outras formas de exploração, com a exploração espacial, por exemplo. Okay? Sim. Professor Guima. Eu acho que com o avanço da engenharia, né, sobre submersíveis e submarinos, que nos permita visualizar, coletar amostras de profundezas, aí a gente vai ter um mapeamento melhor, né, da vida no oceano, como a vida funciona no oceano, né? Então nós estamos ainda presos na questão da tecnologia, né? Como o professor Naldo disse, a tecnologia ela vai precisar avançar nesse sentido para que a gente possa, né, levar pesquisadores, especialistas, para que identifiquem novas formas de vida, novos comportamentos, e que, quem sabe, né, de repente isso pode gerar algum produto de biotecnologia, de biomedicina, né, mas a gente depende ainda da questão da engenharia. Com certeza, né, a gente ainda vai ver muita coisa, e é claro, esse é o processo que acontece com a exploração, né, com os cientistas, e essa curiosidade do ser humano. Agradecer muito o tempo de vocês dois. Professor Naldo, muito obrigada, viu?
Foi um prazer, viu? É sempre bom conversar. Passa rapidinho o nosso tempo conversando, Passa. né? É tão gostoso, mas é Eu sempre um prazer. conversaria mais, mas Eu também. infelizmente é. Obrigada, viu, professor Guimar? Que isso, eu que agradeço. Uma honra estar do lado do Naldo, da Silvia aqui, para a gente conversar um pouquinho. E espero que vocês, pelo menos, tenham despertado na curiosidade, assim como eu tenho, né? Aquela curiosidade de saber o que acontece, até que ponto nós vamos chegar. E a gente vai acompanhando a evolução. Muito obrigado pela companhia. Só lembrando que esse conteúdo fica disponível nas nossas redes sociais para você ver e rever. Muito obrigada e até a próxima.